Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Meu nome é Adalto Farias e hoje, pós-jogo de São Paulo e Fluminense que jogaram ontem pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e vitória do nosso Tricolor ali no sufoco, último minuto. O Luciano fez o gol da vitória Tricolor e a gente vai repercutir isso depois da vinheta. Fala Tricolor, estamos aqui para mais um pós-jogo de São Paulo 1, Fluminense 0, que jogaram ontem no Morumbi pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, gol no finzinho ali do Luciano, vitória importantíssima do São Paulo, que se mantém na parte de cima da tabela. São Paulo termina a rodada em sétimo, termina não, né? Hoje, nesse momento que a gente está gravando aqui, às 2 horas da tarde, o São Paulo é sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, então vitória que coloca de novo o São Paulo aí na parte de cima. Bom, mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e também deixe aquele like bacana para que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais, @tricolor_fat, @tricolor_fat. Lembrando que o underline é o risquinho lá embaixo e o FAT se escreve FAT, F-A-T. Também queria deixar aqui uma novidade para vocês, senhor Tricolor. Para você que gosta aí de camisas antigas, né? Como essa daqui que eu tô hoje, camisa do Serginho de 1982. Procure lá no Instagram, @relíquiaspfc, @relíquiaspfc. Você, seguidor aqui do canal São Paulino, ou não São Paulino, queira presentear algum dos seus parentes, familiares, amigos, enfim, cola lá que você tem 10% de desconto. O cupom é cupom FAT10, cupom FAT10. Beleza? Coloca lá na hora da compra, você vai ter 10% de desconto. Vamos ajudar o nosso amigo Ricardo que faz um trabalho fantástico aí com as camisas antigas do São Paulo. Tem camisa de tudo quanto é época lá, Pedro Rocha, Raí, Gerson, Serginho, cara, tem um Rogério, um monte de camisa lá, muito legal. E ele tá fechando essa parceria aí com a gente, de presentear aí o seguidor que cola aqui com a gente, tanto daqui do YouTube, quanto lá do Instagram, TikTok, aonde você tiver, usa o cupom aí 10% de desconto, para que você faça aí a aquisição dessas camisas fantásticas da história do São Paulo. Beleza, torcedor tricolor? Jogo dificílimo ontem, conseguimos uma vitória ao último minuto aí com o gol do Luciano e vamos aí primeiramente analisar os melhores momentos da partida de São Paulo 1, Fluminense 0, gol do Luciano no finzinho do jogo, explodindo o Morumbi e deixando a gente muito feliz aí com essa vitória sobre o difícil time do Fluminense, né? Que ontem, curiosamente, deu pouco trabalho à defesa do São Paulo, mas o São Paulo estava bem postado em campo, né? Vamos falar um pouquinho disso já já. Bora lá ver os melhores momentos? Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, os melhores momentos de Fluminense e São Paulo. O jogo no primeiro tempo foi bem estudado, né? Começou aí com esse lance do Cano chutando de fora da área. Aí aos 21 tem essa bela jogada aí. Só que o Arboleda já estava impedido. O Fábio fez uma defesaça. Depois o Luciano perde um gol impressionante, né? Mas olha aí, veja que o Arboleda já estava em posição de impedimento. Então o lance não valia. Mas o Luciano não pode perder um gol desse, né? Mas o Luciano no final ele vai ajudar aí e fazer o gol da vitória tricolor. Aí um chute de fora da área do Pablo Maia, que foi um dos melhores jogadores em campo ontem. A gente já vai falar isso nas notas do FAT. Aí, na jogada errada do time do Diniz, que a gente conhece bem, né? São Paulo na pressão. Os dois times estavam pressionando muito a saída de bola. O Pablo Maia acaba chutando ali, mas ele é bloqueado. Aí o Patrick, que também fez um bom jogo ontem, chega bem no começo do segundo tempo. Aos 10 minutos aí o Juan, que também fez uma boa partida ontem. Leva perigo aí ao gol do Fábio. Aos 12 minutos aí o Rato também entrou bem na partida ontem, arrisca de fora da área. São Paulo martelando aí no segundo tempo. A cabeçada aí do Alisson aos 20 minutos, né? Desviada. Bom, aos 21 aí, de novo, aí vem o Luciano. O Luciano vai achar o Juan. O Juan faz a finalização ali para boa defesa do Fábio de novo.
São Paulo martelando, né? Aos 21 minutos aí, criando muitas oportunidades, diferente do primeiro tempo, que praticamente não teve nenhuma chance de gol. E aí, a grande chance do Fluminense, né? Escanteio batido na área e o Rafael faz uma grande defesa ali na cabeçada do Thiago Santos, espetacular aí. Rafael atento, né? Novamente bem posicionado no escanteio para fazer a defesa e garantir o 0-0 até então. Marcelo vai arriscar um chute ali de fora da área aos 26. Também seguro, o Rafael faz a defesa. Aos 33, escanteio para o São Paulo, o Fábio solta a bola e aí o Pablo Maia vai soltar um torpedo para ótima defesa do goleiro tricolor carioca também, que fazia uma ótima partida até então. E aí aos 42 minutos praticamente, Rafinha cruza a bola na área, David ajeita de cabeça, o Luciano tem o tempo de dominar, bater meio mascado e a bola entra ali. Festa no Morumbi, 1-0 São Paulo, gol que decreta a vitória tricolor. E aí ainda vai tentar achar ali se tem impedimento. O Daronco ali foi esperando uns 4, 5 minutos até traçar as linhas. Vai passar aí para você na tela, torcedor tricolor. Inclusive a posição que era legal do David, né? E ele toca a bola para trás no Luciano. Para o Luciano fazer o gol aí. O não impedimento e a torcida explodir no Morumbi. Eu que não consegui ir ontem, mas os parceiros tiveram lá no lugar, eu já vou falar um pouquinho deles também. E o Pablo Maia quase faz um golaço aos 52 minutos aí. Bom, os melhores momentos de São Paulo 1, Fluminense 0. Bom jogo, principalmente no segundo tempo. São Paulo fez um segundo tempo bem mais eletrizante ali, pressionando bastante o Fluminense. Mereceu a vitória, no meu ponto de vista. A gente já vai falar um pouquinho disso nas análises aí, principalmente nas análises individuais ali, com as notas do FET. Mas o São Paulo fez uma boa partida no segundo tempo. E o mais importante, né? Não sofreu com o Fluminense. Pablo Maia, partida monstruosa ontem. Já vai falar disso. Luciano decisivo mais uma vez. Também jogou bastante o jogo. Estava bem ligado na partida. Rato entrou bem. Juan fez boa partida. Patrick, boa partida. Defesa segura com Arboleda. E surpreendentemente com Alan Franco. Né? Gabriel Neves ali também fazendo bem a parte dele. Quer dizer, o São Paulo fez uma partida ali bem regular e mereceu a vitória no dia de ontem. Mas vamos lá, as estatísticas do jogo de ontem. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, as estatísticas de São Paulo 1, Fluminense 0. Eu que imaginava que ontem o São Paulo pudesse perder na posse de bola, né? Mas não aconteceu. O São Paulo teve uma partida de novo, né? O São Paulo propôs o jogo diferente do Fluminense, que não conseguiu quebrar as linhas do São Paulo e fazer os jogos que vem fazendo, né? Curiosamente, o São Paulo conseguiu encaixar a marcação no time do Fluminense. Bom, o São Paulo teve 55% de posse de bola contra 45% do Fluminense. Aí vocês veem a diferença gritante, né? Do São Paulo ter mandado na partida, principalmente no segundo tempo. Foram 21 finalizações contra 4 do Fluminense, sendo 4 delas no gol. Isso é um número ruim, né? Não quer ir pouco mais de menos de 20% dos chutes aí foram no gol do Fluminense. O Fluminense deu dois chutes no gol. Na troca de passes, São Paulo também, eu achei que São Paulo poderia perder. Eu não me lembro aí de um time que tenha tido maior posse de bola e que tenha tido mais troca de passes do que o São Paulo, né, nesse Campeonato Brasileiro e nem nos últimos jogos aí, desde que a gente criou o canal. São Paulo geralmente é o time que toca mais a bola e que tem maior posse de bola, independente de estar jogando dentro ou fora de casa, né? Teve 474 passes, é abaixo do que o São Paulo troca de passes, né? Mas ainda é um número bem expressivo, com 401 passes certos, que dá 85% de efetividade. Já o Fluminense trocou 408 passes, né? Um pouco menos que o São Paulo aí, com 336 passes certos, 82% de efetividade. São Paulo teve 12 escanteios contra 2 do Fluminense, 2 impedimentos contra 1. O São Paulo cometeu 16 faltas contra 7 do Fluminense, está aí, acho que está um pouco também da explicação. São Paulo teve uma pegada bem mais forte ontem, né? Pablo Maia fez uma partidaça, a gente já vai falar um pouco disso na análise individual. O São Paulo tomou 2 cartões do Fluminense, 2 cartões amarelos, e o Arias foi expulso no final ali por reclamação. O jogo já tinha sido finalizado, inclusive.
Beleza, torcedor tricolor? Bom, vamos às notas do FET aí, para que a gente tenha um pouco da análise individual de cada um dos jogadores. E aí a gente partir para a coletiva do Dorival, ver o que o nosso técnico falou no dia de ontem. E trazer aí um pouco da expectativa da semana difícil que o São Paulo vai ter aí. Tem Copa do Brasil, tem jogo complicado pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai repercutir já já um pouquinho de tudo isso. Bora lá ver as notas do FET. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, as notas do FET para São Paulo 1, Fluminense 0. Jogo difícil aí, como a gente já viu nos melhores momentos, nas estatísticas de forma até equilibrada, posse de bola, enfim. Mas teve aí um poder de finalização do São Paulo, principalmente no segundo tempo, que foi muito maior que o do Fluminense. E o São Paulo saiu merecedor da vitória de ontem. Mas vamos lá, vamos começar com o Rafael. Rafael ontem foi pouco exigido, mas teve uma bola perigosa no meio do segundo tempo ali, cabeçada do Thiago Santos. Bola difícil que ele foi buscar ali, estava atento, bem colocado. Rafael, de novo, né, mantendo a sua regularidade durante a temporada, fica aí com nota 6. E foi a nota, inclusive, da defesa inteira. A defesa do São Paulo ontem, temos que colocar aqui, foi de forma brilhante ali, conseguiu neutralizar o time do Fluminense. Cano, Arias, ninguém ali levou perigo ao gol do São Paulo, né? Bom, vou dar alguns destaques aqui, principalmente para o Rafinha. Rafinha que a gente sabe das limitações, eu não vou ficar reclamando aqui do Rafinha, mas o gol sai do pé dele, né? Um bom lançamento ali, ele acha, o David escora de cabeça, o Luciano fazer um gol e aí ele fica aqui, para mim, com nota 6. Alan Franco e Arboleda fizeram uma partida segura também. Alan Franco aí faz de novo o segundo jogo dele aí com bastante segurança. Não deu ontem nenhuma falha, então realmente aí a zaga do São Paulo estava bem tranquila e deixam a gente um pouco mais esperançoso no jogo, principalmente contra o Palmeiras, já que a gente não deve ter o Beraldo aí no próximo mês. O Patrick fez uma partida melhor, né? Acho que tá a melhor partida do Patrick desde que ele ganhou oportunidades como titular. Chegou ao ataque, teve aquele lance no comecinho do segundo tempo, marcou bem, né? O Arias também não teve muita facilidade com ele, né? Apesar que quem deu o maior combate ali foi o Pablo Maia. Mas o Patrick ali para mim também fez uma partida bem irregular aí, ficando com nota 6. Vamos passar o Pablo Maia, a gente já volta nele, porque ele é o cara do jogo para mim e eu já explico o porquê. Gabriel Neves aí também fez uma partida 6, bem na marcação, achando passes, mais discreto do que as partidas que geralmente o Gabriel Neves sempre faz, principalmente com a bola no pé, mas teve uma função tática importante, que para mim é a mesma questão do Nestor, né? O Nestor que jogou aí até os 75 minutos, fez também uma partida razoável, nada brilhante, mas fez uma boa partida sim. Também temos que colocar aqui a participação do Nestor. Aí o Rodriguinho é um ponto de atenção, né? Rodriguinho que sempre tem oportunidade de sair jogando, ele não começa bem os jogos, né? E ontem foi mais uma amostra desse processo de amadurecimento que o Rodriguinho precisa passar. Ele entrou jogando, não foi bem, tanto que ele é substituído no intervalo, o Rato entra e entra bem, é o melhor jogador que vem no banco, ele tenta ali algumas jogadas individuais, arrisca de fora da área, o Rato que tem, né, como as suas duas principais características, o arremate de fora da área e também a bola parada, né? Então o Rato ali, ele melhora bem, né, essa questão. O Rodriguinho que estava como peso morto no campo, de novo, o meio de campo de São Paulo foi bem no contexto geral, dado que conseguiu neutralizar o meio de campo do Fluminense, que talvez é a arma mais importante desse time, né? O time do Diniz que trabalha muito a bola, enfim. São Paulo conseguiu ganhar o meio de campo, tanto que teve mais posse de bola, trocou mais passe, finalizou mais a gol. Então acho que temos que reconhecer isso. Mas para mim, o São Paulo melhora muito no segundo tempo com a mexida do Dorival, quando ele coloca o Rato, né? E aí o São Paulo começa a agredir um pouco mais o Fluminense. O Henrique teve mais uma vez a chance de mostrar que pode ser titular desse time, mas acabou desperdiçando essa oportunidade, né? Bom, Juan fez uma boa partida ontem, tanto no primeiro tempo, eu acho que ele estava conseguindo dar bastante trabalho à defesa do Fluminense, tentou fazer às vezes do Caleri ali,
De novo, né? Para quem a gente que tá assistindo o jogo na televisão, não tem a mesma percepção de quem tá no campo. Mas me pareceu ali que o São Paulo jogou na mesma disposição tática que joga em todos os jogos do Morumbi. O que me chamou a atenção foi a questão de sufocar um pouco mais a primeira linha lá do Fluminense, né? Dado que o Diniz gosta de sair jogando lá dentro da área e tal, o São Paulo pressionou bastante a saída de bola, né? Mas é difícil manter esse ritmo o tempo todo. E o Juan foi peça fundamental para manter esse tipo de pressão, né? Teve algumas chances ali no segundo tempo, teve aquela bola que o Luciano meteu para ele saiu na cara do Fábio, o Fábio fez grande defesa, teve aquela outra oportunidade que ele chutou para fora. Bem o Juan, eu achei que foi bem na partida ontem. Tem mostrado aí até que as oportunidades que tem tido, né? Pode até tá aproveitando melhor que o Rodriguinho, por exemplo, no jogo de ontem. O Luciano fica com nota 7, poderia ser o melhor da partida, porque não é fácil decidir um jogo aos 42 minutos do segundo tempo. O Luciano que jogou o jogo ontem, né? Perturbou o Felipe Melo, brigou bastante, apareceu pro jogo, poderia ganhar a estrela do FET aqui, mas ele fica com nota 7, a mesma nota inclusive do Dorival. Dorival também que melhora bem o time no segundo tempo com a entrada do Rato, então tem méritos aí do Dorival. Mas para mim a estrela do FET fica com o Pablo Maia. Pablo Maia, que acho que tem algumas justificativas aqui para ele ser o melhor em campo, né? Tem os arremates de fora da área que obrigaram o Fábio a fazer duas grandes defesas, né? Uma paulada que o Fábio foi buscar e a outra aquela bola colocada. Me lembrou até o jogo contra o Inter. O Fábio fez outra grande defesa no finzinho do jogo ali. Mas principalmente pelo poder de marcação do Pablo Maia ontem. O Arias, que talvez é um dos melhores jogadores do Brasil em atividade, não jogou nada e ele tirou o Arias do sério, né? Tanto que o Arias no final do jogo ali se irritou com o Daronco, deve ter ofendido ele e foi expulso de campo. Então o Pablo Maia aí para mim fica com a estrela do FET. Jogou muita bola ontem, né? Muita gente falou que ele foi o melhor em campo e eu concordo, né? Porque ele faz uma função difícil no futebol brasileiro, que é aquela função de desarmar e tentar chegar à frente ainda. É aquele volante moderno, né? Então fica aí o reconhecimento nosso pela bela partida do Pablo Maia no jogo de ontem, e aí ele fica com nota 8 aí e com a estrelinha do FET. Entraram ainda Alisson, David e Marcos Paulo, bem mais discretos, né? O Marcos Paulo ainda tendo pouco minutagem ali para apresentar alguma coisa. O Natan entrou para a torcida ovacionar ali o Luciano no final do jogo, já entrou ali aos 46 minutos. E o Luciano saiu aplaudidíssimo de campo, foi no símbolo. É o Luciano que gosta de jogar para a torcida, né? Mas ontem a gente precisa reconhecer que o Luciano fez uma boa partida e foi extremamente decisivo, né? É isso que a gente espera do Luciano. Luciano que jogue bola, que brigue bastante e que faça gols aí. Ele que atingiu a marca de 60 gols aí, é o primeiro jogador pós-Dagoberto a atingir essa marca importante com a camisa do São Paulo, né? Eu que sou um crítico aqui do futebol do Luciano, não porque eu acho o Luciano um jogador ruim, mas não acho ele metade do que a torcida do São Paulo o idolatra. Mas reconheço que ontem ele fez uma boa partida e sempre que ele fizer uma boa partida, ele jogar bola, nós vamos vir aqui e reconhecer o bom futebol que o Luciano tem condições de mostrar e espero aí que na quarta-feira ele nos ajude e bastante nesse jogo difícil que a gente vai ter contra o Palmeiras. Beleza, torcedor tricolor? Vamos ver a coletiva do Dorival aí. Eu não tenho que cortar um pouquinho porque ela foi um pouco mais longa, mas eu vou ouvir com vocês aqui e a gente vai pegar os melhores trechos para colocar para vocês. Eu dar porrada em vocês, vocês falam que eu dou porrada em vocês. Agora, quando eu sou educado, eu sou educado. Então, vocês não têm o que fazer, não têm o que perguntar, vocês perguntando essa porcaria que eu tô falando aí. Bom, vamos começar aqui escutando aí então a primeira pergunta aí pro Dorival. A vitória por 1-0 sobre o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite, Dorival. Hoje a gente viu um duelo muito até bacana de ver, tático. Uma equipe tentando anular a outra, a saída de bola, e a sensação que passou é que o São Paulo conseguiu anular mais o adversário e, no segundo tempo, criar mais chances. Queria que você falasse sobre esse embate do primeiro tempo, de duas ideias até um pouco parecidas, principalmente na saída de bola, e no segundo tempo, como que você conseguiu fazer o teu time se sobrepor à equipe do Fluminense? Eu acho que nós temos que enaltecer o que o Fluminense vem fazendo ao longo desse ano, a qualidade das partidas,
o nível de atuações que vem tendo. Segundo ponto que eu acho que é muito importante, num primeiro momento nós pensamos em neutralizar aquilo que o Fluminense tem como padrão, que tem e vem desenvolvendo já há mais de ano nas mãos do Fernando, para que depois sim pensássemos em resultado. Eu acho que isso seria fundamental que acontecesse. O primeiro tempo foi dessa forma. Nós tivemos um pouco mais de posse, não tivemos as infiltrações necessárias, mesmo assim criamos algumas oportunidades. No segundo momento, nós começamos a atacar com um pouco mais de objetividade, justamente porque fazíamos o último movimento de ataque à linha adversária, fato esse que não aconteceu na primeira etapa com tanta frequência, e em razão começamos a criar um pouco mais, mantivemos o nosso posicionamento, a nossa marcação dentro praticamente do nosso campo ofensivo, do campo de defesa do Fluminense, e isso para mim foi um diferencial ao longo dos 90 minutos. Eu sou muito sincero, eu sempre reconheço muito o valor dos nossos adversários, mas pelo futebol que São Paulo jogou hoje, merecia demais esse resultado. Já tinha acontecido com o Cruzeiro, já tinha acontecido com o Grêmio lá em Porto Alegre, em outros momentos, em outras partidas também. E eu acho que pela justiça, por tudo aquilo que foi feito pela nossa equipe, eu fico muito feliz, satisfeito, principalmente por ser à frente de uma equipe com o potencial do Fluminense. Dorival, boa noite. Ainda dentro do que o time apresentou. Bom, nada diferente do que a gente tinha lido, né? A mesma leitura que a gente fez aí, o time impressionou bastante. Fez a marcação da saída de bola do Fluminense e mereceu a vitória, como também a gente. Dorival, boa noite. Ainda dentro do que o time apresentou hoje, até que vem apresentando nos últimos jogos, você vai entrar no seu terceiro mês no comando do São Paulo. Você consegue já ter um diagnóstico do que dá para sonhar, o que o torcedor pode sonhar nessa temporada, principalmente com relação à campanha do Campeonato Brasileiro? Porque no primeiro momento você chegou aqui e muitos falavam em rebaixamento. Hoje não é mais pauta, aparentemente, muito por conta do que o time vem construindo. Eu acho que se falam em rebaixamento, é natural, pelo momento que vivíamos. Eu continuo mantendo as expectativas da mesma forma, pensando única e exclusivamente na partida seguinte, no momento seguinte, podemos corrigir aquilo que foi apresentado. Os últimos resultados não mostraram aquilo que foram os jogos. Nós havíamos produzido muito para tão pouco alcançarmos frente aos nossos dois últimos combates. Eu acho que tudo é questão de tempo, mantemos os pés no chão, equilíbrio sempre, continuamos buscando melhoria da equipe, continuamos trabalhando com a intensidade que a equipe vem apresentando, botando na cabeça desses garotos que eles podem acreditar, porque coisas boas podem acontecer ou possam acontecer futuramente, e sem que criemos no torcedor uma expectativa excessiva. Vamos passo a passo, rodada a rodada, e ao final de tudo isso a gente vê o que pode fazer. Ou seja, não se comprometeu com nada, né? Assim, temos que ressaltar, né? Acho que a gente não briga mais por rebaixamento, mas dificilmente vamos brigar por título também. A não ser que os deuses do futebol aí virem totalmente contra. O São Paulo está numa distância já significativa pro líder do campeonato, que é o Botafogo, né? Apesar do Botafogo todo mundo falar que não deve se manter nesse nível de resultado, é difícil, né? Você conseguir tirar aí 13, 12 pontos já com mais da quase a primeira fase aí concluída, né? Difícil, bem difícil. Mas ele, né, não tirou aqui totalmente o corpo fora e falou que vamos pensar jogo a jogo, né? Enfim. De novo, né? O Dorival, para entrevista coletiva, ele é bem político, né? Então vamos ver o que tem daqui para frente aí. Dorival, boa noite. Dorival, você... Lembrando que eu tô acompanhando pela primeira vez junto com vocês aqui pra gente ter as mesmas reações. Poderá ter o Caleri e o Wellington pro clássico contra o Palmeiras? E o São Paulo tem maneiras de jogar, e você até tentou testar 3 volantes no último confronto pela Copa Sul-Americana. O Pablo Maia saiu machucado ainda na primeira etapa.
E vocês tiveram um confronto recentemente contra o Palmeiras, né? O que o São Paulo terá que fazer de diferente para conseguir pelo menos um bom resultado em casa diante de um dos principais rivais hoje do futebol brasileiro? Primeiro que é um fato inusitado, né? Nós colocamos o Caleri naquela partida para que tivéssemos 45 minutos de uma intensidade ainda maior e, de repente, ele sofreu essa lesão. No dia seguinte, o Beraldo, que nós havíamos também segurado, salta numa bola, cai em cima do pé do Diego. Então é para vocês verem que não tem uma lógica, não tem uma receita. No futebol não é assim. Eu saí daqui aquele dia pensando seriamente, puxa vida, errei em tudo que eu pensei para a equipe e, de repente, no dia seguinte acontece aquele fato. É para vocês verem que não tem como você mensurar nada, preparar nada, porque é rodada a rodada, é dia a dia de treinamentos. Amanhã, de repente, nós nos apresentaremos e num trabalho lúdico qualquer, sem intensidade nenhuma, um jogador possa sentir. Como acredito eu que o próprio Fluminense tenha tido 2 jogadores também que tiveram problemas, né? O Braz, que não atuou, e o André, né? Se não me falha a memória. Então, assim, é ilógico. O futebol é ilógico e a gente convive com isso a todo momento. Se naquele dia eu não respeitasse meu torcedor, colocasse um time qualquer, como todos pediram, quer dizer, esse, teoricamente falando, dali também não tem valores que possam decidir os jogos para todos nós, e são esses que vinham entrando e fazendo a diferença em cada rodada. Então eles poderiam se machucar, os titulares não poderiam se machucar. Então é isso que nós temos que pensar às vezes, analisando fatos. Com relação ao Caleri, dificilmente o teremos para o meio de semana. O Wellington ainda eu acho um pouco cedo, fez poucos trabalhos com bola. Eu acredito que ele leve um tempo um pouquinho maior. Pato está se aproximando, ainda não definido, mas está se aproximando de uma possibilidade. Vamos aguardar um pouco mais aí para podermos definir tudo isso. Essa talvez a principal mensagem da coletiva, né? Pelo menos até agora. Não ter o Caleri quarta-feira complica e muito a classificação do São Paulo contra o Palmeiras. Porque para mim esse jogo é o jogo mais importante. Porque se o São Paulo não conseguir fazer um bom jogo contra o Palmeiras no Morumbi e levar pro Allianz para decidir, é complicado, hein, torcedor tricolor? Fica bem difícil. Vamos continuar vendo aqui a coletiva. Dorival, tudo bem? Desculpe. Eu acho que todos sabem o potencial do Palmeiras, nós temos que jogar nesse nível aí para cima. Não tem como, não tem jeito, não tem outro caminho. Eu acho que uma equipe que vem mantendo uma regularidade ao longo de anos, nós precisaremos de muito para que possamos ter merecimentos ao final das 2 partidas. E ver se dá uma chacoalhada no nosso querido Arboleda, né? Porque contra o Palmeiras ele gosta de errar. Então, principalmente o setor defensivo do São Paulo precisa estar muito atento para não acontecer nada, né? De novo, o São Paulo fez um bom jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Saiu com a derrota por conta de 2 erros, 2 infelicidades do Arboleda, que geralmente ele não comete. Dorival, tudo bem? Ainda em cima dessa palavra que você usou, que é a regularidade, né? O São Paulo, com a vitória, ele chegou à 2ª melhor campanha como mandante do Campeonato Brasileiro. Ele foi totalmente dominante, né, no segundo tempo, principalmente. Em alguns outros jogos também, você pega Internacional, até parte da partida diante do Vasco da Gama. Porém, quando joga fora de casa, o São Paulo tem a antepenúltima, se não me falha a memória, posição na tabela. Hoje, 50 mil torcedores praticamente aqui no Morumbi. Você acha que esse ótimo aproveitamento do São Paulo está muito ligado também com o apoio da torcida? Ou a forma de jogar em casa e fora de casa ainda você não conseguiu achar esse equilíbrio e essa regularidade? Primeiro que 80 mil pessoas em uma semana dentro do Morumbi, nós só temos que agradecer ao nosso torcedor e fazermos o nosso melhor sempre para que possamos retribuir a essa confiança. Segundo, não existe diferença. Nós temos jogado tanto dentro quanto fora de casa da mesma forma. É que como os resultados não acontecem por uma bola, por um erro, por um momento, por uma situação,
talvez não tenha o reconhecimento e o valor que essa equipe esteja merecendo, porque lá fora nós também colocamos o Cruzeiro dentro do seu campo de defesa, o Grêmio dentro do seu campo de defesa, o Corinthians dentro do seu campo de defesa, e o resultado só não aconteceu pelos fatos que não se explicam no futebol. Mas eu confio no trabalho, acredito naquilo que nós estejamos fazendo nesse momento. Acho que ainda pode melhorar, evoluir. Se esses jogadores acreditarem, eu não tenho dúvidas que nós poderemos ter coisas melhores aí pela frente. É só mantermos aquilo que estamos fazendo até esse momento, continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com o mesmo respeito a cada adversário, jogando rodada a rodada. O resultado lá fora vai aparecer. Já era para ter acontecido desde a segunda rodada. Infelizmente, são pequenos detalhes. Eu estou aqui, vou completar ainda 2 meses e 10 dias, nem isso talvez. Então é muito pouco para aquilo que nós precisamos e o que uma equipe necessita para entender o que seu treinador queira também. Entendo o posicionamento do Dorival. Boa pergunta do Ranieri. Mas o futebol é feito de resultado, Dorival, infelizmente. Eu concordo que o São Paulo jogou melhor contra o Cruzeiro. Teve a oportunidade de pelo menos empatar o jogo contra o Grêmio. Contra o Corinthians eu nem vou contar, porque contra o Corinthians o São Paulo foi assaltado lá na Neoquímica Arena. Mas os resultados precisam aparecer. E esse equilíbrio entre jogar em casa e jogar fora de casa, ele precisa acontecer. Times que querem ser campeões precisam ter esse equilíbrio, né? E de novo, manter o aproveitamento dentro de casa. Os únicos pontos perdidos dentro de casa contra o Palmeiras também poderiam ter tido uma melhor sorte. É fato que o time do Dorival é um time que entrega mais, é um time que tem mais resultado, mas a gente acha que poderia, né, estar um pouquinho mais acima na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o campeonato é difícil, o time é limitado, o elenco tem muitas dificuldades, principalmente contra o departamento médico, enfim. Mas eu acredito que dá para o São Paulo conseguir entregar mais. O São Paulo que tem jogos agora contra o Bragantino fora, contra o Cuiabá, então tem aí a possibilidade de melhorar e subir um pouco mais na tabela. Boa noite, Dorival. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação do Patrick, né? Ele que substituiu o Caio Paulista hoje, fez uma partida segura na lateral esquerda, não correu riscos, o Fluminense pouco ameaçou o São Paulo e fazia um período considerável, né, que ele não entrava em campo, não era titular, enfim. Que você pode dizer sobre essa partida do Patrick? A exceção da primeira partida com o América, que ele atuou, as demais partidas o Patrick cresceu demais, encontrando uma maturidade. Hoje marcou um dos grandes atacantes do Campeonato Brasileiro. Não lhe deu espaços, não permitiu nenhuma ação que fosse. Estava sempre presente, sempre encostado, sempre encurtando espaço, sempre obrigando e criando um desconforto para o Arias, que tem uma facilidade, uma habilidade impressionante. É um garoto que promete muito. Temos que ter calma, tranquilidade. Está ganhando maturidade, está ganhando confiança para poder jogar também, chegando por trás, fazendo jogadas de fundo. Eu acho que tudo é questão de tempo e que ele mantenha essa condição que ele vem apresentando para que ele continue numa crescente. Mas é bem jovem e já jovem, demonstrando o potencial desse, é animador e a expectativa é muito positiva em relação a ele. Boa leitura do Dorival. Boa noite. Oi, Dorival, tudo bem? José aqui do Mesa Redonda. Eu queria saber o porquê da tua escolha do Rodriguinho hoje para o time titular. E em relação à escolha para o substituto do Beraldo hoje, você optou pelo Alan Franco. O Alan Franco muitas vezes vem jogando também no lugar do Diego Costa, que lá atrás era muito utilizado. Por que Alan Franco? Hoje você acha que o Diego Costa está abaixo tecnicamente ou é por causa de lesão? Qual que é a diferença entre os dois? O Diego vem de 2 lesões, né, em sequência. Ele está trabalhando demais para que adquira a sua melhor condição. Eu achei que para esse momento seria importante a manutenção do Alan, que havia feito a última partida. Eu respeito muito o Diego, ele sabe disso. Confio muito nele. Sei que a qualquer momento ele vai restabelecer uma normalidade pelo período que ele ficou parado. E pode voltar a qualquer instante. Tudo é questão de tempo, de retomarmos as melhores condições dele, principalmente. Mas ele está lutando, está trabalhando muito para que encontre rapidamente esse momento. E o Diego
sempre foi aqui dentro um jogador importante, não deixará de ser, não deixou de ser por 2 ou 3 momentos que talvez não esteja presente na equipe principal. Dorival, aqui. Com relação ao Rodriguinho, ele teve merecimentos para poder iniciar. Ele vinha entrando a todo momento, pedindo passagem, vai continuar tendo oportunidades, é um jogador que eu tenho muita confiança e está crescendo. Boa noite, Dorival. Lincoln Oliveira, da Rádio Resenha de Campinas. Parabéns pela vitória. Já foi comentado sobre a atuação do Rodriguinho, também do Patrick. O Pablo Maia também fez uma boa partida ali na frente, criou boas oportunidades, bons chutes de fora da área. Queria que você falasse, o São Paulo, nesse momento de dificuldade financeira que vive, vai buscar soluções na base mesmo? E queria que você comentasse também da importância desses jogadores de base para o crescimento do São Paulo na temporada. Eu acho que tem sido decisivo a base tem contribuído demais, nos dados jogadores aí que já chegam extremamente ou quase que prontos para um novo momento. Prova é que hoje nós tínhamos, se não me falha a memória, nós tínhamos 12 ou 14 jogadores no banco, entre banco e titularidade, que são oriundos da base. Eu acho que isso daí é um número que chama a atenção de todos nós. Com relação ao mercado, eu prefiro não falar nada, eu fico aqui na expectativa de trabalhar com aqueles que aqui estão, valorizá-los, tentar tirar o máximo. Caso nós tenhamos futuramente um outro jogador que chegue, ótimo, não acontecendo, eu vou tentar buscar as opções aqui dentro. Encerramos então com o técnico Dorival. Bom, essa foi a entrevista aí do técnico Dorival Júnior, né? Bem política, né? Como a gente conhece o Dorival. Algumas perguntas aí repetidas, enfim. Mas ele foi bem político. Falou aí sobre a entrada do Rodriguinho, falou do Patrick, Diego Costa, Alan Franco, Luciano. Falou da base, teve um apanhado geral aí sobre a partida e os principais temas. Mas a principal notícia, né? Se não for uma estratégia aí para confundir o Abel Ferreira, é não ter o Caleri quarta-feira. Isso é uma preocupação gigantesca aí para o São Paulo no jogo contra o Palmeiras. Quarta-feira, 7h30 no Morumbi, o jogo de ida aí nas quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo sem o Caleri perde muita qualidade, né? Já não vai ter o Beraldo, que tá fora por um mês. Perdeu o Caleri, sim, é um desfalque extremamente importante, né? Porque já jogar contra Gomes e Murilo é difícil com o Caleri, sem o Caleri vai ficar mais complicado ainda, né? E de tudo que ele falou na coletiva, ele falou sobre a base. Eu só queria ver 2 meninos aí um pouco mais utilizados, né? Ou na verdade utilizados, porque eles não foram utilizados pelo Dorival, que é o Caio e o Thales Vander, que estão lá na base. O Thales Vander poderia ser aí talvez até o reserva direto do Caleri, tem essa característica de centroavante de área e tal. E eu queria ver esse menino um pouco mais no time principal do São Paulo, ganhando alguma oportunidade. E o Caio, que já jogou ano passado, né? Caio que já foi seleção de base, enfim, poderia aí também ser um pouco mais utilizado, né? Ele que é um jogador de beirada de campo aí, poderia contribuir e bastante também, acho que nesse time principal. Beleza, torcedor do Colorado, acho que é isso aí, o resumo do jogo. Vitória importantíssima no jogo de ontem, deixa o São Paulo aí na parte de cima da tabela, independente dos resultados que ainda precisam ser finalizados. E tem uma semana difícil aí, né? Semana que o São Paulo pega o Palmeiras para as quartas de final da Copa do Brasil e enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo, lá em Bragança Paulista. Essa semana aqui, a gente vai se falar bastante aí. Amanhã, eu peço desculpas da semana passada, que vocês estão vendo ainda, tô com um pouquinho fanho aqui por conta da gripe, então por isso que eu não consegui fazer no pós-jogo contra o Tigre, não tinha condições nenhuma aqui de vir aqui abrir a câmera e falar com vocês, estava bem ruim a voz. Não consegui no Morumbi, tanto no jogo contra o Tigre contra o Fluminense, mas quarta-feira vou estar lá, já tá tudo certo aqui, já compramos ingresso, né, lugar reservado, vamos estar lá na cadeira azul, né, no lugar de sempre. Terça-feira a gente tem live, primeira live do canal Tricolor Fat aí, estamos confirmando com todo mundo, mas ela vai ser terça-feira, 8 horas da noite, então você, por favor aí, que tiver disponibilidade, quiser colar lá, cola lá, a gente vai estar lá ao vivo. A ideia é que a gente faça o pré-jogo com o Ante
com os palmeirenses aí. Os palmeirenses já estão confirmados, o Thiago e o Felipe aí que fizeram comigo o pré-jogo com o Ante presencial, inclusive, que a gente fez aquele formato podcast e tal. Então eles vão estar lá, a gente vai fazer via live dessa vez, porque o jogo é durante a semana, difícil pra gente conseguir reunir todo mundo trabalha, então montar cenário, tudo não é tão simples assim quanto parece, como eu já falei para vocês. Então a gente vai fazer aqui online, mas vamos fazer ao vivo. Então você que segue a gente aqui, que sempre está acompanhando os conteúdos, cola aqui porque vocês vão poder fazer pergunta para os convidados, para mim aí, para que a gente consiga ao vivo lá responder e interagir com você, né? A nossa ideia aqui é que no segundo turno todos os pré-jogos com eles sejam ao vivo. A gente não sabe se a gente vai conseguir fazer isso, né? Porque tem a disponibilidade sempre do torcedor adversário, enfim, conseguir conciliar a agenda. Mas a ideia é a gente começar a entrar ao vivo aí para que você consiga interagir um pouco mais com a gente também. Essa é uma das iniciativas que a gente queria aqui no propósito que a gente teve na criação do canal. A gente estamos aprendendo a fazer, né? Vamos errar um pouquinho ainda, mas a gente vai aprendendo juntos aqui. E a gente espera muito você aí na terça-feira, então às 8 da noite, para trocar essa ideia com a gente. Quarta-feira nós vamos estar no Morumbi, vamos fazer uma live ali, aqueles 5 minutinhos antes do jogo, repercutir um pouco da escalação. Mandar um abraço aí pro Igor e pro Andrei, eles que estiveram no Morumbi ontem aí, tiveram a experiência de estar num lugar diferente lá, eles agradeceram a gente no React. Quem não segue eles lá, procura aí no YouTube Irmandade Tricolor, no Instagram Irmandade Tricolor, TikTok Irmandade Tricolor. Eles fazem react dos jogos aí, não só jogos do São Paulo, fazem react de outros clubes, então é bem legal lá. Também tem live aí sobre futebol internacional. Sexta-feira geralmente eu tô com eles lá pra gente falar dos pré-jogos também. E o Igor tá para me confirmar aqui, mas ele deve estar comigo terça-feira. Ele vai ser o convidado São Paulino aí que vai me acompanhar no debate aí com os palmeirenses na terça-feira. Então terça-feira também a galera que colar vai tá vendo o Igor aí. Então mandar um abração pro Igor. Galera que puder seguir ele lá, o Igor e o Andrei. Tem o Carlão também que sempre participa com eles lá como comentarista. É bem legal aí. Então canal parceiraço nosso aqui. Irmão que a gente ganhou aí desde que a gente começou a aparecer aqui no YouTube e começar a criar conteúdo. Beleza, torcedor tricolor? Então acho que é isso. Semana que vai ser a semana cheia, a gente vai se falar bastante. Segunda, boletim. Terça, live. Quarta, tamo no jogo. Aquela live rapidinha no intervalo, no início do jogo e final do jogo. Quinta-feira, pós-jogo de São Paulo e Palmeiras. Aí na sexta nós vamos ver. Estamos tentando achar o torcedor do Bragantino para colocar a gente aqui. Não sei se a gente vai fazer na sexta, no sábado. Mas na sexta a gente deve se ver ou com o boletim ou com a live aí o programa pré-jogo com o Ante. Para ir no domingo a gente se falar aí para São Paulo e Bragantino. Né? A gente deve aí, a gente vai fazer uma live, não sei por onde ainda, vamos ver aqui. Tô vendo com o Igor também para ver se a gente consegue fazer alguma coisa no Instagram. Ele teve um probleminha lá no perfil dele, mas a gente deve resolver aí até o final de semana. Beleza, torcedor tricolor? É isso. Vitória importante. Mais de 50 mil pessoas no Morumbi. De novo, ressaltar a torcida tricolor que esteve no Morumbi também. São Paulo, que a torcida de São Paulo que vem dando show e é o maior patrimônio desse clube e tem que ser muito respeitado, né? A gente se vê então durante a semana, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo.